Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos um estudo, reflexão à luz da doutrina espírita. O tema de hoje, dia 15 de janeiro de 2022, é comemorativo. Hoje completamos 161 anos de lançamento do Livro dos Médiuns, uma das obras básicas e fundamentais de Allan Kardec. Bom, antes de adentrarmos no tema, vamos fazer uma leitura inicial. E eu optei pelo livro A Agenda Cristã, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, para que possamos fazer uma leitura introdutória. Abrindo uma página aqui aleatória, chegamos ao título Em Boa Lógica. Quem alimenta o ódio, atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício, encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade, faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura, lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis, aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar, é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal, dificilmente verá o bem. Quem não desejar suportar é incapaz de servir. E quem vive colecionando lamentações, caminhará sobre a chuva de lágrimas. Foi aberto de maneira aleatória, mas o tema é muito adequado ao estudo de hoje. Uma das partes que eu destaco aqui é: quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quantos julgaram Allan Kardec? O então grande, reconhecido pela ciência da época, né? Tinha livros publicados, Denisard Rivail, que foi o grande professor que codificou a doutrina espírita. Quantos criticaram seu trabalho sem ao menos avaliar, sem pelo menos tentar entender diretamente do que se tratava? E como é que surgiu o contexto desse Livro dos Médiuns? É interessante, antes da gente tratar efetivamente do livro, porque a temática de hoje ela se volta na questão da introdução do Livro dos Médiuns. Então é importante que a gente tenha um pouquinho o entendimento do que ocorreu antes. Allan Kardec ele teve o primeiro contato com, vamos colocar assim, com o espiritismo, com um tema espírita, no ano de 1854. Até então ele era um professor muito reconhecido, havia livros publicados em áreas de matemática, enfim, em outras áreas de aritmética, melhor dizendo, tá? Para ser mais específico. Ele tinha outros livros publicados, ele dava aulas, foi discípulo de Pestalozzi na Suíça, onde ele teve toda a sua formação, aonde ele aprendeu efetivamente que para tudo no aspecto científico deveria aplicar um método adequado para que qualquer resolução de caráter científico, qualquer descoberta pudesse ser analisada adequadamente. Bom, quando ele tomou conhecimento de alguns fatos que estavam ocorrendo na Europa naqueles anos de 1854, 1855, era um período em que certos fenômenos estavam borbulhando em toda a Europa. Eu até posso voltar um pouquinho atrás, em 1847, 1848, lá nos Estados Unidos, tivemos o caso das irmãs Fox, que ouviram barulhos na parede do lar onde eles foram morar, e no ano seguinte, ou seja, se mudaram para essa cidade, Hydesville, em 1847. Em março de 1848, elas estabeleceram alguns primeiros contatos por meio de sinais, por meio de trocas, de uma comunicação ainda que rudimentar, e conseguiram fazer o contato com o espírito, efetivamente. Hoje em dia temos até uma casa em Hydesville separada, estabelecida no local onde era efetivamente a casa onde elas moravam. E tem uma plaquinha lá dizendo justamente que ali era o princípio do espiritismo moderno, né? Assim é que tem essa definição. Mas é claro que as manifestações espíritas, manifestações mediúnicas, elas se prolongam toda a história. Temos inclusive até na Bíblia diversos fatos que denotam naturalmente alguma atividade de caráter mediúnico. Mas, voltando à França de 1854, a França de Kardec, naqueles anos de 1854, 1855, havia um fato que estava ocorrendo em vários lugares na Europa, que eram chamadas mesas girantes. E haviam pessoas que se divertiam com isso. Elas iam para determinados locais, assentavam as mãos na mesa, ou simplesmente se reuniam, evocavam, e as mesas começavam a se movimentar.
E isso tudo era explorado numa forma de divertimento, numa forma lúdica, numa forma não científica. Não havia preocupação, havia sim a preocupação simplesmente em explorar aquele evento, né? E Kardec, ele foi chamado para entender aquilo, foi chamado para trazer a sua visão científica àquele evento, mas ele simplesmente, pela sua lógica, pelo seu bom senso, pela sua atitude científica, como um professor renomeado, ele naturalmente duvidou daquilo. Kardec era chamado de bom senso encarnado por Camille Flammarion, que era um contemporâneo de sua época. E realmente ele não podia crer que de repente uma mesa ou alguma coisa pudesse se mover a esmo, sem que tivesse um fator inteligente. Até que quando foi em 1855 ele aceitou esse convite do senhor Didier, e me perdoe, Didier era o grande editor dele, mas enfim, ele recebeu um convite para poder acompanhar um daqueles eventos que estava acontecendo, e ele foi até a casa de uma senhora, e nessa senhora, onde eles praticavam esses eventos, só que de uma forma, acompanhavam esses eventos, só que de uma forma mais respeitosa, mas buscando realmente um entendimento mais adequado, não por frivolidade. Era uma reunião entendida como séria, e ele saiu de lá realmente ainda questionando o que estava acontecendo. Bom, depois de diversos eventos, 1858, 1859, até que ele conseguiu entender que aquilo era relevante, conseguiu estabelecer, achou que era interessante estabelecer um método, e com isso ele foi desenvolvendo todo um estudo com a participação de vários médicos, vários médiuns em vários lugares, de modo que ele conseguiu, em 18 de abril de 1857, eu estou falando aqui de maneira bem rápida e resumida, ele conseguiu publicar o Livro dos Espíritos. Como eu já disse, em 18 de abril de 1857, 2 anos depois praticamente do seu primeiro contato, né, com aquelas atividades, 2, 3 anos depois. O livro ele teve uma repercussão muito grande. Criticado pelo clero da época, criticado pela parte científica, criticado por tantos. Na realidade ele teve uma expansão absurda e muitos tiveram a curiosidade no livro, porque o livro, de certa forma, ele veio atender as expectativas de várias dúvidas que se tinha à época a respeito do espiritismo. E Kardec, a partir do lançamento daquele livro, começou a ser questionado, de receber vários questionamentos e vários lugares que escreviam para ele justamente trazendo as dúvidas, querendo desdobrar o tema do espiritismo que ele tinha trazido no Livro dos Espíritos. Mais adiante ele publica as instruções práticas, um pequeno manual, vamos colocar assim, para tentar desdobrar a questão dos fenômenos mediúnicos, mas aquilo foi logo rapidamente esgotado. Enfim, em 1858, praticamente logo no ano seguinte ao ano de publicação dos Livros Espíritos, ele institui a Revista Espírita, institui também a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Isso foi já em 1º de janeiro de 1858, no ano seguinte, e ele começa com a publicação dessa revista a receber diversas informações, diversas cartas, ele recebia, respondia, publicava. Com a Sociedade Espírita ele fazia reuniões, no qual recebia informações dos espíritos que respondiam àquelas colocações daquelas cartas, enfim. Havia todo um laboratório, havia todo um material que desdobrava tudo aquilo que foi trazido no Livro dos Espíritos. Quando foi em janeiro de 1861, 3 anos depois do lançamento da Revista Espírita, já com muito material coletado, já com muitos processos observados, já com muito trabalho realizado dentro do ambiente das questões mediúnicas, ele anuncia em janeiro de 1861, nessa edição da Revista Espírita, que entre os dias 5 e 10 ele lançaria um novo livro, que se chamaria o Livro dos Médiuns. Por questões editoriais, o Livro dos Médiuns só foi lançado efetivamente nessa data de 15 de janeiro, e ele trouxe um arcabouço imenso de informações, um arcabouço imenso de esclarecimentos a respeito de várias questões mediúnicas. Eu estou aqui com o Livro dos Médiuns, e se nós fizermos uma varredura rápida, uma leitura rápida, diria até que na diagonal aqui pelo índice, nós notamos o quanto que ele tentou trazer, né, de maneira mais clara possível e muito bem organizada, naturalmente seguindo toda a sua metodologia, todo o seu conhecimento, de como seriam
os efeitos, enfim, como seriam os efeitos mediúnicos, a questão da mediunidade, quem teria mediunidade, quem não tem, esclarecendo muito, deixando muito claro essa questão de como enfim, como é conduzida a mediunidade e quem são as pessoas que efetivamente conduzem a mediunidade. Ele trata do método, do sistema, como isso foi organizado. Na segunda parte, ele vai falando das ações dos espíritos sobre a matéria, das manifestações inteligentes, da teoria das manifestações físicas, aquelas manifestações espontâneas, visuais. E aí ele começa a tratar também da bicorporeidade, transfiguração, enfim, do laboratório do mundo invisível, lugares assombrados, natureza das comunicações. Ou seja, ele trata tudo aquilo que antes poderia ser colocado como questões, eu diria que misteriosas, questões talvez assombradas, questões talvez, enfim, tudo aquilo que haveria um tom de sobrenatural, ele deixa muito claro nesse livro, tratando cada um deles detalhadamente de como isso é visto, como isso é ensinado por parte dos espíritos. E é interessante até que ele mergulha em várias questões, por exemplo, da questão das crianças. Quantos de nós temos filhos que têm medo de vários pontos da casa, tem medo de ficar sozinho, tem medo do escuro? As crianças que têm uma habilidade incrível de muitas vezes falar, nossa, tem alguma coisa ali e o adulto não percebe, justamente porque ele ainda está no processo ainda de reencarnatório, em sua fase inicial de vida, e a mediunidade ainda está muito espontânea pelo processo ainda de ligação dela à matéria, ao corpo físico. E aí, naturalmente, certos fenômenos mediúnicos vão se transformando de maneira muito mais... vão se mostrando de maneira mais frequente. Como diz no próprio livro aqui, a infância, que é uma sequência de fatos mediúnicos, né? Então, nós vemos tudo isso no livro dos médiuns. Tem um capítulo interessante, volto a dizer, pelo tempo que temos, estamos indo bem rápido, estamos fazendo apenas um overview, né? Aqui tem um capítulo muito interessante, que ele trata da questão da obsessão. Isso está lá no seu capítulo 23. Nessa questão da obsessão, ele vem trazer, por exemplo, a reflexão de muitos casos que antes eram colocados como casos de patologias, casos de problemas de esquizofrenia, de loucura, etc. Enfim, e que muitas vezes se tratavam de casos de processos obsessivos. E aqui ele discorre muito bem que nós temos processos obsessivos simples, processos de fascinação e subjugação. Na obsessão simples é aquela em que muitas vezes nós estamos solícitos, nós estamos ali abertos às vezes a ouvir certas informações dos espíritos e aquilo nos influencia, nos obsedia pelas nossas fraquezas, pelas nossas inclinações ainda inferiores em vários aspectos, e acabamos nos influenciando, passando por uma obsessão simples pelo fato dos espíritos estar o tempo todo em contato conosco. Quando esse processo obsessivo já começa a se tornar um pouquinho mais frequente, tem os casos da fascinação em que a gente já começa a entender que aquilo que nós estamos recebendo de influência que é o verdadeiro, ao invés daquilo que nós temos na realidade, até que chega o ponto da subjugação. Subjugação foi um termo colocado por Allan Kardec para, talvez, substituir, vamos supor, aquele termo usado até então pela igreja, que seria o caso da possessão. Então, a subjugação é quando realmente o espírito que está no processo obsessivo, ele já começa a entrar numa sintonia tão grande com o obsediado, de tal modo que praticamente ele que vai ditando as regras, vai ditando as ações, o obsediado simplesmente vai fazendo aquilo naturalmente. Simplesmente porque ele já está conectado com o obsediado. Enfim, ele trata tudo isso, e isso é importante também pela questão mediúnica, porque quantos processos mediúnicos levam ao entendimento da loucura ou ao entendimento de processo obsessivo justamente pela falta do entendimento a respeito dos processos mediúnicos. E acaba que as pessoas confundem uma coisa com a outra. E isso também entra no aspecto do médium, porque uma vez que o médium ele se deixa sintonizar com certas coisas, ele acaba, em vez de usar de maneira adequada a sua mediunidade, ele acaba se deixando levar pelas influências, pela sintonia que ele cria talvez com alguns espíritos que muitas vezes não estão tão interessados em processos que sejam de caráter produtivo efetivamente, ou
construtivo, vamos colocar assim. Bom, uma vez que ele faz todo esse apanhado, ele ainda tem o cuidado, Allan Kardec, de ao final do livro, ele trazer para nós como é que era o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá no seu capítulo 30, do qual ele diz como é que era o regulamento, deixando como exemplo como nós devemos conduzir as nossas casas espíritas, como é que as atividades espíritas deveriam ser conduzidas no âmbito dos locais que tinham à época. E em seguida, no capítulo 32, ele traz um vocabulário espírita. É sensacional porque ele vem esclarecendo, trata diversas questões, desmistifica vários pontos relativos ao espiritismo e em seguida dá as orientações daquilo que tem que ser feito. O Livro dos Médiuns, amados irmãos e irmãs, ele não é um livro para ser lido simplesmente. Ele não é um livro para ser colocado numa prateleira. Para aqueles que entendem a profundidade de um fenômeno mediúnico, as implicações, ele justamente é um livro para ser lido, estudado adequadamente. Quando eu digo para quem entende, eu digo para aquelas pessoas que querem realmente entender e conduzir de maneira adequada a atividade mediúnica. Todos nós, deixa bem claro Kardec aqui, temos algum grau de mediunidade, temos o germe dessa mediunidade. Naturalmente, alguns de maneira mais ostensiva, outros não. E aí ele vai, inclusive, dissecando isso, vai colocando isso em detalhes no livro, falando das diversas capacidades mediúnicas que podemos ter. Alguns são os médios para a pintura, outros são os médios da parte da psicofonia, que conseguem trazer aquilo que o espírito está falando diretamente, e assim, médios videntes, enfim, quantos médios que nós temos, tantas categorias de médios que nós temos espalhados por aí. Agora, o importante é que nós saibamos utilizar, porque a mediunidade em si, é importante destacar isso, ela não é nenhum dom premiado nem nada. Muitas vezes, e a maioria das vezes, na verdade, é uma missão que a gente tem quando tem a possibilidade de conduzir, enfim, quando nós temos um dom de mediunidade. Todos nós temos em algum grau, mas aqueles que têm um pouquinho mais aflorado, na realidade são comprometimentos muito grandes, porque a responsabilidade é muito grande de um dom que nos foi colocado. Sobre a introdução do livro dos Médiuns, eu destaco aqui alguns pontos que seriam bastante interessantes para a nossa reflexão. E Kardec ele trata logo no início do seguinte, que todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática o espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo precaver os adeptos contra os escolhos do nocivo, produziu frutos. Ou seja, Kardec já deixa feliz que no decorrer de todos aqueles anos de publicação do Livro dos Espíritos e as orientações mediúnicas foram úteis, né? Mas ele destaca que o importante é que a obra ela tem por objetivo mostrar o caminho, mas não tem como fazer isso, tirar proveito desses estudos aqui, se já houver um pré-entendimento, se houver já um preconceito com relação aos estudos. É muito importante, ele deixa claro que, em uma das partes aqui, esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar o proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Ou seja, ele deixa bem clara a questão que não adianta ter só o dom. É necessário entender, é necessário estudar com profundidade para poder se aplicar adequadamente esse dom da mediunidade. Ele ainda coloca aqui, se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar um médium, tais qualidades existem em muito grau diferente daquilo que nós já falávamos. Cada um tem em graus diferentes a mediunidade. Um pouquinho mais adiante ele diz assim, depar com os médiuns propriamente ditos, a crescer diariamente grande número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações,
assinalar-lhe os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-la na maneira de confabular o espiritismo. Isso é importante, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos um trabalho incompleto. E ele destaca aqui: ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que à primeira vista pareçam descabidas. A experiência lhes restaura a utilidade. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos que venham a ser testemunha. Menos estranho lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Quando lemos o texto de abertura, nos deparamos de uma parte muito interessante, que justamente foi a questão da crítica. Que criticar talvez não fosse a maneira mais adequada de se colocar de frente diante de uma literatura espírita ou diante de um fenômeno espírita. É importante entender como fez Kardec utilizar o método, ler adequadamente aquilo que está sendo falado, ler com profundidade um livro desse, o Livro dos Médios, para entender exatamente. Agora, não ler de uma forma assim rápida, frívola, sutil, por exemplo, viu uma primeira leitura, isso aqui não é desse jeito, não é bem assim. Ele destaca bem a experiência que vai dizer. Se foi colocado aqui porque foram anos de experiência estudando, porque foi utilizado um método científico para isso, se foi tudo orientado adequadamente para que se colocasse algo que é de maneira séria, é exposto e apresentado de uma maneira séria. Ou seja, antes de haver uma crítica, que estudemos com profundidade, que procuremos entender exatamente isso. E ele diz ainda que não faltaria gente que solicitasse um manual prático, alguma coisa rápida, mas o que adianta ensinar algo rápido se ele não traz a profundidade, talvez adequada, e a seriedade necessária para a apresentação do tema? Um pouquinho mais adiante, eles falam da necessidade realmente que somente um estudo sério é capaz de atender a profundidade de um estudo desse. Já por fim, eu vou me adiantando um pouco na introdução. Ele diz assim: depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes se tornariam talvez difíceis e incompreensíveis. E aí ele completa e finaliza: como lhe acrescentamos muitas coisas, muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicata. Entre outros, tratava da escala espírita, que já estava no Livro dos Espíritos. Ou seja, o que ele diz, e ele conclui na introdução, é o seguinte: todos nós basicamente temos algum grau de mediunidade, mas para entender esse grau de mediunidade, para aplicar esse grau de mediunidade, é necessário um estudo sério. É necessário um estudo que seja bem dedicado e bem aprofundado. É necessário que nós nos dediquemos principalmente com uma leitura básica do Livro dos Espíritos. E aí depois sim, uma vez entendido toda a profundidade do Livro dos Espíritos, que nós possamos fazer a leitura do Livro dos Médios para, uma vez já consolidada a base fundamental, a gente consiga entender muito bem os processos mediúnicos. Levando tudo isso a sério, levando tudo isso com uma forma adequada, com um estudo dedicado, aí sim, uma prática mediúnica, ela passa a ser seguida de uma maneira correta. Entendemos que, na nossa humilde percepção, que existem várias atividades em outros campos religiosos, os quais respeitamos com toda certeza, os quais possuem sua forma doutrinária. Aqui o que vemos trazer são os ensinos dos Espíritos codificados por Allan Kardec no Livro dos Médios. Tá? Isso é o que a doutrina espírita nos vem a trazer. Mas é importante destacar, já finalizando o estudo de hoje, o seguinte, que entre todas as obras colocadas por Allan Kardec, trazido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo,
De todas elas, o mais importante que tenhamos como farol, como norte, como um ponto seguro e certo de tudo. Porque não importa um fenômeno bonito, interessante, etc. Não importa que aquela casa espírita psicografe, etc. O mais importante de tudo, e que não podemos esquecer acima, é o básico e o principal que a doutrina espírita vem nos trazer, que é o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Da prática da caridade, da prática do amor, da prática do amor ao próximo. Porque é isso que se fundamenta, é isso que é a base de toda a doutrina espírita, se baseando justamente em quê? Nos ensinamentos do Mestre Jesus para todos nós. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos agradecer a espiritualidade por esse livro, por esse trabalho maravilhoso codificado por Allan Kardec, por essas informações que nos foram trazidas, e agradecer a ele, nesses 161 anos, pela oportunidade de nos trazer um livro com ensinamentos maravilhosos. Mas que possamos lê-lo, que possamos estudá-lo com a profundidade adequada, conforme nos orienta o próprio Kardec, lembrando sempre que o fundamental, a base de tudo, está na aplicação do amor e da caridade. O que temos aqui no Livro dos Médiuns são apenas ferramentas. Ferramentas de aplicação dos dons que recebemos. Mas que essas ferramentas sejam utilizadas aonde? No amor e na caridade. Foi um estudo bem rápido, uma passagem muito rápida, mas que possa trazer esse esclarecimento, deixando essa mensagem muito importante para todos nós. Deixo aqui as escusas pela ausência da prece inicial, por conta do tempo, e convido a todos para, nesse momento, fazermos uma oração rápida, mas com muito amor e carinho. Uma oração de agradecimento, uma prece de agradecimento a Deus, que enviou espíritos de luz maravilhosos para orientar Allan Kardec em todos os seus trabalhos durante seu período em que ele estava codificando a doutrina espírita, nos esclarecendo acerca dos ensinamentos do amor e caridade do Cristo, nos explicando, nos esclarecendo acerca das ferramentas que dispomos aqui para a aplicação do amor e da caridade. Amados irmãos e irmãs, que possamos reunir nossos corações em gratidão. São 161 anos de oportunidade que temos de agradecimento do nosso espírito na lei, observando a lei do progresso, seja o progresso intelectual e o progresso moral. Que possamos estar juntos e fazer uso cada vez mais dessas ferramentas em prol daquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai a Deus acima de tudo. Muito obrigado a todos, que estejamos na paz e no amor do Divino Mestre. Que assim seja.